de Deus? Olha, vocês não estão respondendo para a pastora Gabi, é para Deus. Então eu vou começar de novo, amém? Porque Ele está aqui. Quantos aqui querem viver no sobrenatural de Deus? Amém, queridos? O cansaço está lá fora. Amém? Vamos reagir à presença de Deus. E o que significa sobrenatural de Deus? O que significa sobrenatural? É ultrapassar o natural. É fazer coisas fora do comum. É você fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Talvez você nunca conseguiu liberar um aleluia alto. Talvez você fazer isso, você vai sair do seu natural. Glória a Deus, aleluia. Então faça. Para mim, gritar já virou costume. Porque eu costumo dizer que eu sou escandalosa diante de Deus. Eu grito, eu pulo, eu choro. Eu faço o que for necessário. Mas eu quero que Ele me veja. Então, o sobrenatural significa sair do natural. Sair do comum. Sobrenatural mexe com a nossa fé. Só vive o sobrenatural quem conhece Deus. Só vive o sobrenatural quem usa a fé. Quem deixa a fé aflorar mais do que tudo dentro dela. Então hoje, como igreja, nós precisamos sair do comum. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Cada um de vocês agora estão sentados, amém? Glória a Deus por isso. Se vocês levantarem e começarem a andar no templo, vocês estarão saindo da zona de conforto de vocês. Já pensou eu falar assim, hoje o culto vai ser diferente. Vou tirar as cadeiras e vocês vão assistir o culto em pé. Imagina, ficar em pé junto comigo, recebendo a palavra de Deus. Estaria saindo do seu comum. Você estaria rompendo uma zona de conforto. Mas vocês vão ficar sentadinhos mesmos, amém? Só reajam à palavra de Deus. Quem não é conhecido na fé, não tem como viver o sobrenatural de Deus. Só vive o sobrenatural de Deus quem anda na fé, quem acredita, quem faz acontecer. E hoje eu quero trazer para vocês uma história maravilhosa de uma mulher chamada Ana, que ela saiu da zona de conforto dela e ela viveu o sobrenatural de Deus. Como povo de Deus, como filho de Deus, nós precisamos viver no sobrenatural de Deus. Deus se manifesta na nossa vida porque Ele nos ama. Porque o plano do Senhor é liberar para nós um futuro lindo, um futuro de sucesso, um futuro de sobrenatural. O nosso Deus, Ele é a nossa rocha eterna. Ele é a base da nossa casa, Ele é a base da nossa vida. Mateus vai dizer que tolo é o homem que constrói a sua casa sobre areia. Vai ter uma chuva, uma tempestade e essa casa vai desmontar. Por quê? Porque não tem uma base sólida. Mas sábio é aquele que constrói a sua casa na rocha. Pode vir tempestade, pode vir ventania, mas a casa estará firme, porque a casa está firmada na rocha. E a rocha é Jesus. Jesus é a rocha da nossa vida. Ele é a rocha aonde nós precisamos estabelecer a nossa vida. E para viver no sobrenatural, é necessário estar com a casa construída na rocha. E hoje eu quero compartilhar 3 passos, mas não são 3 passos pequenininho, bem pequenininho, para chegar no sobrenatural. Eu quero falar de passos largos, que vai fazer alcançarmos o sobrenatural de Deus, amém? A igreja não vai mais dar passos pequenininhos para chegar no sobrenatural de Deus. A igreja vai dar passos largos, amém? Passos largos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. E o primeiro passo que nós precisamos dar para entrar no sobrenatural de Deus é o arrependimento.
sem arrependimento, não tem como eu entrar nessa atmosfera de sobrenatural. Entenda, o sobrenatural tem a ver com a presença de Deus. E quando nós entramos na presença de Deus, é necessário tirar tudo aquilo que nos atrapalha, tirar todo o pecado, reconhecer os erros, reconhecer tudo aquilo que fizemos que deixou o coração de Deus triste. O arrependimento é uma mudança de coração e de mente. O arrependimento tem que nascer aqui, do seu coração. Quando nasce no seu coração, a sua mente começa a entender. E o seu corpo começa a entender que ele precisa reagir a uma presença, que é a presença de Deus. O desejo do coração de Deus é que estejamos bem pertinho dele. Deus não quer que estejamos longe, Ele quer que estejamos perto. Mas para isso, nós precisamos todos os dias nos limpar. Limpar do nosso pecado, dos nossos erros. Todos os dias nós erramos. Todos os dias nós falhamos. Mas o que nos faz estar junto ao nosso Pai é o arrependimento. É o reconhecer. É dizer: Deus, hoje eu errei. Hoje eu falei. Eu te peço que o Senhor cresça e que eu diminua. Igreja, quando nós entendermos que todos os dias nós precisamos nos colocar em posição de arrependimento, muita coisa vai mudar na nossa vida. Porque quando eu me arrependo, eu começo a ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus sobre mim. O orgulho não tem a ver o orgulho não tem nada a ver com o sobrenatural. O que tem a ver, o que liga o sobrenatural é o arrependimento. Porque o arrependimento é aquela situação que você chega diante de Deus e fala: olha, Deus, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui te pedindo perdão, não quero fazer mais isso. Deus olha para você, libera o perdão sobre você, a essência dele sobre você. Você se torna limpo, você quer mais de Deus, e Deus olha para você com um olhar de amor e de misericórdia. Isso tem a ver com o sobrenatural. Agora, se manter com o coração duro diante de Deus e falar assim: olha, Deus, muito obrigada por esse dia, o Senhor foi comigo, agora eu vou dormir que eu estou cansada. Isso não tem a ver com o sobrenatural de Deus. Nós precisamos todos os dias construir uma vida de arrependimento, uma vida de intimidade com Deus. Por quê? Eu não quero viver o sobrenatural de Deus apenas quarta-feira, apenas aqui, nessa hora, às 8h55 da noite. Eu não quero. Eu quero viver o sobrenatural de Deus em cada minuto do meu dia. Mas para isso o meu coração precisa estar disponível a se arrepender, a não querer fazer a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui nós temos um ensinamento poderoso. Para seguirmos na direção do nosso propósito, para seguirmos em direção a Jesus, é necessário a gente tirar da nossa vida, do nosso cotidiano, tudo aquilo que nos atrapalha. Talvez o que te atrapalha hoje é o seu celular, é ficar muito tempo no Instagram. Talvez o seu atrapalhar é ficar muito tempo conversando com seu amigo.
com o seu namorado, porque às vezes quando um relacionamento inicia, a gente passa horas conversando com o nosso amado, com a pessoa que nós estamos gostando. E aonde fica Deus nessa história? Estão entendendo? O que te atrapalha? Eu não sei, mas você sabe. Então hoje, coloca diante de Deus, porque aquilo que nos deixa longe de Deus, nós precisamos retirar. E nós precisamos dar passos largos ao Senhor. Para seguir na direção de Deus é necessário o arrependimento. É necessário tirar os embaraços da nossa mente, da nossa vida. Nós precisamos estar firmes no caminho do Senhor. Então hoje, a gente vai se arrepender do nosso pecado. A gente vai deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha. Porque o Senhor, Ele está olhando para cada um de nós. Amém? E o segundo ponto é: tenha fé, mais oração. Vamos declarar comigo? No 3, tenha fé, mais oração. É isso mesmo, aquele sinalzinho de mais, tá? Que tem que acrescentar na nossa vida. Tenha fé, mais oração no 3, ok? Vamos só fazer um teste. Tenha fé, mais oração. 1, 2, 3 e tenha fé, mais oração. É igual a milagre. Olha só que fácil. Essa conta é muito fácil, mas é uma conta onde muitos erram. Porque quem não tem uma vida de fé e uma vida de oração não consegue entrar no sobrenatural de Deus. Deixa a imagem do sobrenatural de Deus, por favor. Não tem como eu viver o sobrenatural de Deus se eu não tiver fé, mas oração. É uma conta simples, mas é uma conta onde muitos erram. Porque a zona de conforto nos impede de darmos passos largos em direção à vontade de Deus. Para vivermos um sobrenatural de Deus é necessário ter fé. É necessário orarmos ao Senhor. E toda vez que eu subo aqui, eu sempre falo da oração. Porque nós só conhecemos a Deus se orarmos. Nós só conseguimos entrar no sobrenatural de Deus se orarmos. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Deus. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de orar ao Senhor? Quantas pessoas têm dificuldade de falar um bom dia para o Espírito Santo? Quando nós entendermos que a oração é mais importante do que a comida que nós comemos todos os dias, tudo vai ser diferente na nossa vida. Quantos aqui conseguem ficar um dia todo sem comer nada? Fica um desespero que só, a barriga começa a roncar, começa a dar dor de cabeça, não é verdade? Estou mentindo? Não! Você fica irritado, fica brabo, porque tu quer comer, quer se alimentar, deu meio-dia, o estômago já começa a se mexer lá dentro. É verdade. Lá em casa, meu pai, vou falar do meu pai, ele deu 7 horas da noite, ele fala assim para minha mãe: bora colocar comida, mulher, bora colocar comida, mulher. Aí minha mãe: já? Meu Deus do céu, tô vendo novela. Aí ele: bora, tô com fome, vamos lá, vamos lá. Aí minha mãe vai lá, desce, coloca o pratinho dele. Por quê? Ele tem aquela necessidade de comer, porque se ele não comer, ele vai ficar extremamente bravo. E aquele homem não pode ficar bravo. Então, ele vai e se alimenta. A oração tem que ser assim. Se eu não orar, eu vou ficar brava, eu vou ficar chateada, eu tenho que orar. Todos os dias eu falo assim: Senhor, eu quero ter um tempo contigo. Eu quero orar, eu quero estar contigo. Olha, eu tenho que acordar para trabalhar 4h35 para eu sair de casa às 5h30. Mas eu vou confessar o meu pecado diante da igreja para Deus ter misericórdia da minha vida e me ajudar. Eu sempre acordo atrasada e minha irmã fica me ligando, porque eu saio junto com ela e com o Giovanni.
Quando eu acordo atrasada, eu olho e falo assim, Deus, me perdoa, eu queria ficar aqui um pouquinho, 10 minutos contigo. Aí eu começo a pentear cabelo, escovar dente, orando, e falo assim, Senhor, dê misericórdia da minha vida. Eu quero ir trabalhar contigo, eu quero estar dentro do ônibus contigo. E eu fico extremamente brava quando isso acontece. Porque a oração é o meu combustível. Precisa ser o nosso combustível. Precisa ser. E toda vez, quando nós oramos, uma alegria de Deus vem sobre a nossa vida. Sabia disso? Eu tenho como comprovar isso. Está na palavra de Deus. E eu vou mostrar para vocês. E eu quero compartilhar com vocês agora um pouquinho da história de Ana. Ana foi uma mulher extremamente poderosa. Quando ela entendeu. Porque ela estava bem fraquinha diante da presença de Deus. Mas quando ela entendeu que ela era filha de Deus, ela se tornou uma mulher poderosa. E aqui só tem mulheres e homens poderosos. Amém? Amém? E vamos lá, vamos abrir em 1 Samuel. Em 1 Samuel, vai contar a história de Ana. Mas antes da gente ler o versículo 10 ao 11, eu quero falar com vocês um pouquinho dessa mulher. O texto é bem grande e eu só quero destacar alguns pontos nele. Mas Ana, ela era casada com Eucana. Eles eram um casal muito bonito. Embora eu não tenha visto ele fisicamente, mas eles eram bem bonitos. Porque Eucana amava Ana, independente de ela ter filhos ou não. E naquela época, o homem tinha mais de uma esposa. E Eucana tinha mais uma esposa chamada Penina. Mas ele amava especialmente Ana. E por que eu escolhi Ana para falar nessa parte do milagre mais oração? Da fé mais oração. Porque Ana teve fé e Ana orou. E a oração tem a ver com a ação. Oração, ação. Ana orou e teve ação. Ana teve ação e orou. É uma matemática simples que nós precisamos entender nessa noite. Ana subia todos os anos. Repita comigo, todos. Mas está muito fraco. Todos os anos. Eucana e Ana subiam todos os anos em Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Todos os anos, em um mês específico, a família saía de sua casa e ia até Siló para adorar a Deus e sacrificar a Deus. E todos os anos, Ana era humilhada por Penina, porque Penina tinha filhos e Ana não. Ou seja, isso deixava o coração dela muito triste, porque ela não tinha filho, Ana tinha, Penina tinha filhos, Ana não tinha, e o desejo do coração de Ana era ter filhos. E toda vez que ela subia até Siló, aquela mulher chegava e dizia para Ana, eu tenho filhos, o Senhor me deu filhos, cadê seus filhos? Não ficou grávida ainda? Quando que você vai ficar grávida? E Ana ficava triste com aquelas palavras. Porque o desejo do coração dela era ter um filho e ela não tinha. Só que, sabe o que me chamou a atenção? Ana não deixou de subir nem um ano para adorar e sacrificar o Senhor. Independente de ela ter filhos ou não. Ela sempre subia até Siló com seu marido para adorar e sacrificar o Senhor. E quantas pessoas deixam o Senhor, não vêm à igreja por não receber o milagre que tanto desejam? Quantas pessoas deixam Deus de lado por não receber um milagre de imediato? Isso está totalmente errado. Nós precisamos adorar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, tendo o nosso milagre ou não. No tempo específico, no tempo certo, Ele entregará aquilo que nós precisamos. Hoje nós vivemos numa geração que, se Deus não me dá, eu não vou na igreja. Se eu receber um puxão de orelha,
eu vou ficar chateado, não vou mais aparecer na igreja. Mas como assim? Isso é certo? Não. Ana todos os dias subia para adorar e sacrificar ao Senhor. Todos os anos ela subia e sacrificava ao Senhor. E todos os anos ela era humilhada por Penina. Todos os anos ela ficava com o coração dela triste, com a alma ferida. Mas mesmo assim, ela seguia na direção de Deus. Independente do que o Senhor te entregou ou não, siga Ele. Independente se o seu milagre chegou ou não, siga a Ele. Não abandone Deus porque aquilo que você tanto deseja está demorando. Ei, se você não desistir, o seu grande milagre vai chegar. Agora, se você desistir, você vai estar dando passos largos para trás. Agora, se você acreditar e não andar para trás, o Senhor certamente vai te entregar o seu milagre. Amém? Ana, ela não desistiu de adorar a Deus e nem de sacrificar ao Senhor, porque ela decidiu mudar a vida dela em um ano. Eu posso imaginar que Ana subia, na minha cabeça ela já, ao todo, ela já tinha subido umas 30 anos já, adorando e sacrificando ao Senhor. 30 anos direto. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10. Mas chegou um ano que ela decidiu mudar a vida dela, mudar a história dela. Sabe como? Através da oração. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Vocês podem acompanhar comigo. 1 Samuel 10 ao 11. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava muito. E ela fez um voto e disse: ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esquecerem da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da minha vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Ana decidiu orar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ana decidiu clamar a Deus como ela nunca tinha feito antes. Ana saiu do seu normal, da sua zona de conforto, porque todos os anos ela subia, ela sacrificava e adorava, mas ela nunca teve uma conversa tão sincera com Deus. E às vezes o que muda a nossa vida é uma conversa sincera com o nosso Deus. É uma conversa de choro, é uma conversa de humilhação diante ao nosso Deus. Nós não devemos nos humilhar perante homens, mas perante Deus, porque Ele é o dono de todo o poder. Amém? Ana decidiu mudar a sua história orando a Deus. E mude a sua história orando a Deus. Mude a sua história orando a Deus, porque Ele irá realizar o seu sobrenatural. Tudo que você precisa é se colocar diante de Deus e sair da nossa zona de conforto. Porque a Bíblia vai dizer, logo à frente, que Ana, ela gerou o filho que ela tanto queria. E o melhor de tudo nessa história foi um menino. Ela pediu a Deus em oração um menino, e Deus entregou para ela um menino. Porque existe poder em uma oração sincera, em uma alma aflita se derramando diante de Deus. Hoje talvez você está com o seu coração aflito. Hoje a sua família toda não está na presença de Deus. Hoje você não tem o emprego que você precisa. Hoje a sua vida financeira não está estabelecida da maneira que você queria. Mas se você se colocar diante de Deus, assim como Ana, eu tenho a certeza que tudo vai ser diferente na sua vida. A Bíblia vai dizer que ela orava
ela orava de uma maneira tão poderosa que o profeta Eli pensou que ele estava bêbada, porque ela saiu do natural dela. Quantos aqui vivem na zona de conforto? Quantos aqui não liberam a sua voz, o seu corpo diante da presença de Deus? Ana decidiu liberar a sua voz, o seu corpo diante de Deus. E olha só que interessante. Ana, ela não orou em alta voz, mas a Bíblia vai dizer que ela orou mexendo os seus lábios. Mas olha só que interessante. O profeta, ele quando viu ela, pensou que ela estava embriagada. Porque ela estava literalmente, loucamente orando. Ela não estava orando assim. Você acha que dá uma demonstração de desespero ela orando assim? Sim ou não? Não. Mas eu imagino a Ana orando assim. Eu vou até botar o microfone aqui. Ó, vocês aprendem para fazer na casa de vocês, na igreja. Eu imagino assim. Aí a gente vai fazer... Vamos fazer o seguinte, se coloca de pé. Aí eu vou usar aqui os instrumentos, para vocês entenderem. Porque quando a gente ora, acontece um movimento na esfera espiritual. Amém? Por isso, toda vez que você vai orar, te dá sono, te dá cansaço, porque o diabo não quer que você ore. Isso é muito sério. Ana subia todos os anos para adorar e sacrificar o Senhor. Mas teve um ano que ela disse, eu vou fazer diferente. Eu vou orar a Deus. Então, ela orou com desespero. Então, a Bíblia vai dizer que ela foi para o templo. O profeta, ele não estava no templo. Ela foi para o templo e começou a orar. E ela começou a falar tudo que ela estava passando. Nisso que ela começou a orar, começou a haver um liberar na esfera espiritual. Então eu posso ouvir o som da bateria profético. Então os céus começou a agitar. Ih, tem alguém orando. Começou alguém a orar. Aí começou... Qual o nome disso aqui? O contrabaixo. Toca o contrabaixo. Libera o contrabaixo aí pro meu amigo. Ana começou a orar. Começou a agir uma agitação no mundo espiritual. Os anjos começaram a mover e dizer, olha Deus, tem alguém clamando. Aí vem Fábio. Com baixo, não sei o nome disso. Terceira parte. Os demônios começaram a se agitar também, porque eles começaram a entender que Ana estava orando diferente. Aí vem o poder do Espírito Santo entrando diretamente no coração de Ana. E começou a haver uma liberação do sobrenatural sobre a vida de Ana. Porque aquela mulher que era estéril, a madre dela se abriu naquele momento. E ela, quando ela chegou na casa dela, ela teve intimidade com o seu marido. E logo após, ela gerou o maior profeta de todos os tempos. E entenda, se você orar, você vai viver a melhor fase da tua vida. Mas para isso, precisa fazer coisas diferentes. Quer viver o sobrenatural? Saia da zona de conforto. Quer viver o sobrenatural? Ore mais. Se arrependa mais. Coloque Deus na tua frente. Não vai você, Deus vai na tua frente. Ana, ela orou. E eu vou ilustrar para vocês um pouquinho como Ana orou, porque a voz dela não sobressaiu. Então, os meus amigos podem liberar o som. Ela orou com desespero.
estava com desespero. O profeta Eli pensou: essa mulher está bêbada. Mas quando ela levantou, ela disse: eu não estou bêbada, a minha alma está aflita, eu estava orando ao meu Deus. Ele diz: vai em paz, porque o Senhor já te entregou o seu milagre. E sabe o que vai dizer? Dá uma paradinha aí. Logo após que ela orou, ela se alegrou. Ana comeu e foi feliz para casa. Quando existe oração, quando existe fé e ação, a alegria do Senhor recai sobre nós. A sua vida só vai mudar quando você tomar posição de oração. Essa mulher aqui realizou um grande passo naquela tarde. Eu posso imaginar que era tarde. E ela gerou um grande profeta. Quer gerar um grande milagre? Quer viver no sobrenatural? Saia da zona de conforto. Tenha fé, ore, acredite. Eu posso acreditar naquilo que você vai receber, mas se você não acreditar, vai ficar difícil. E sabe o que é mais interessante? Sabe qual é o terceiro passo largo que nós vamos dar em direção ao nosso Deus? É o sacrifício. Agora eu quero convidar a igreja a dar um passo largo e vir aqui na frente. Sai da sua zona de conforto. Quero finalizar essa palavra. Sai da sua zona de conforto. Sai do seu lugar. Dê passos largos. Eu acredito verdadeiramente que Deus vai entregar aquilo que nós precisamos. Mas às vezes nós precisamos falar. Às vezes é necessário falar. Chega da gente fechar a nossa boca diante de Deus. Chega de ficar no nosso lugarzinho. Chega de pensar: hoje eu estou cansada, eu vou adorar menos, eu vou falar menos. Ei, o que é isso? É aí que você tem que orar mais. É aí que você tem que fazer acontecer. Nós somos filhos de Deus. E sabe o terceiro passo que Ana fez? Ela sacrificou. Não tem como viver o sobrenatural sem sacrificar. A Bíblia vai dizer que Ana disse: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para ti. Mas ela queria um filho para ela. Mas ela entendeu que se ela desse para Deus, Deus daria mais para ela. Sabe por quê? A história vai dizer que Ana, depois de entregar o seu filho Samuel, gerou 3 meninos e 2 meninas. No total, ela teve 6 filhos. Uai, ela não era estéril? Pois é, quando você faz coisas sobrenaturais, Deus libera. Quando você faz coisas sobrenaturais, Deus libera o sobrenatural dele sobre a tua vida. Quando você entender que é necessário se arrepender, ter fé, mais oração e sacrificar, você pode ter certeza que Deus vai liberar uma grande porção sobre a tua vida. Porque o sacrificar tem a ver em dar ao Senhor. Requer entregar ao Senhor algo que doa em você. Talvez você precise doar mais o seu tempo. Talvez você precise doar mais o seu coração. Talvez você precisa doar ao Senhor uma oferta de sacrifício por alguém. Eu não sei. Mas o que for necessário, faça. Porque Deus vai agir na tua vida. E Ana, ela não sabia que depois ela iria engravidar, tá? Ela não sabia. Porque aqui não diz ela pedindo filhos ao Senhor mais. Mas Deus abriu a madre daquela mulher. E ela, no total, ela teve 6 filhos. E um era um grande profeta. Profeta Samuel. Você quer gerar o sobrenatural de Deus na sua vida? Sacrifica. Saia da sua zona de conforto. Hoje é noite de se entregar ao Senhor. Hoje é noite de nos humilharmos na presença do Senhor. Hoje é noite de nos entregar ao Senhor e dizer: Deus, eu não sei o que
você vai fazer, mas sai da sua zona de conforto. Chega de viver nas mesmas coisas. O relógio profético de Deus, ó, tic-tac, já começou. Você vai começar quando? Hoje? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sacrifica. Dê o seu tempo a Deus. Dê o seu coração a Deus. Seja um bom filho para o Senhor. Amém? E quantos aqui querem comigo ir em direção ao sobrenatural? Faz um barulho aí. Quantos aqui querem andar no sobrenatural? Libera aí a sua voz. É para Deus. Você acha que é suficiente? Você acha que é suficiente? Feche os seus olhos. Apaguem as luzes. Vamos se colocar diante da presença de Deus. Eu quero que você imagine você diante da presença poderosa de Deus. Se imagine diante do seu Deus. E esse é o seu momento de você orar e contar para Deus tudo aquilo que você está passando. Os instrumentos vão começar a fluir, para você não ficar com vergonha do irmão que está do lado. Mas hoje eu quero te entregar um desafio. É você sair da sua zona de conforto. É você abrir a sua boca e orar. É você falar: Deus, eu preciso disso. Eu preciso de uma mudança na minha vida, no meu coração. Eu sou inconstante, eu quero ser constante na tua presença. Deus, eu estou me chateando à toa. Deus, eu quero um emprego melhor. Deus, eu quero que a minha família esteja comigo na tua presença. Ei, é a tua vez agora. Ana já fez. Quem vai ser a próxima Ana dessa geração? Ah, Senhor. Ah, Senhor, nessa noite nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, Senhor, dos nossos achismos, ó Deus. Ah, Senhor, limpa-nos com o teu sangue e seremos limpos, ó Deus. Limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração de todo sentimento mau. Tira a vontade de desistir do nosso coração, Deus. Limpa-nos, ó Deus. Nós queremos te seguir no teu caminho, ó Deus. Senhor, nós queremos ter fé. Nós queremos orar mais. Implante em nós nessa noite uma fome, uma sede pela tua presença. Ah, uma sede, uma fome por orar, Senhor. Oh, raia maia, raia mamachai, raia candarabaê, rocambais, oh, yarabachum, shiririshi cantas, oh, risha candarabarabashi, oh, ricandarababacambas. Ricandaya raya mamasha, roca baxerere candarabarabaxe, raya maiaxe, correntes sendo quebradas nessa hora, raya maché, correntes sendo quebradas, raya machiriri candarabaxe, é o tempo, raya maiaxe, é o tempo, raya chaia, do sobrenatural sobre nós. Oh, os dias estão passando e o Deus Todo-Poderoso está liberando um novo tempo sobre nós, sobre a MGS. Oh, Raia Manachai. Oh, Senhor, libera sobre nós. Libera, Senhor, o fogo da tua oração nos